Fala, minha gente, muito bom dia. Ao meio-dia está começando agora com imagens da saúde pública em Florianópolis. A cidade está em emergência. Casos de doenças respiratórias disparam na capital catarinense. Caos nas unidades de saúde municipais e também nos hospitais que ficam no município. Atendimentos em hospitais e UPAs explodiram nos últimos meses. É muita gente procurando. E a prefeitura alerta, tem que se vacinar contra a gripe. É fundamental. Esse é um dos destaques desta edição de sexta-feira do nosso meio-dia, que está só começando. Maria Esther, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Fernando Machado, bom dia para todo mundo que está em casa. Tem outros destaques, Fernando, e um deles é um da comunidade que nos chamou, claro, nós fomos até lá, para Barra da Lagoa, aqui na capital. Tem uma proibição gerando polêmica por lá. Praia da Barra da Lagoa, esse paraíso aqui em Floripa. Do lado de cá, depois do canal, prainhas, piscinas naturais e muitos moradores. O único acesso para o outro lado é aquela ponte, a ponte Pêncil, aqui da Barra da Lagoa. Cerca de 10 anos atrás, um acordo entre os moradores, aqui com a intendência, com a prefeitura, permitia que motos para entregas pudessem passar para o outro lado. Agora, é proibido o trânsito de moto na ponte. Não existe mais a liberação que se tinha. E a pauta de hoje é sobre ela. Vem junto. Daqui a pouco a reportagem. O meio-dia está começando. Muito bem, estamos no ar com o nosso meio-dia. Coloca a imagem da Tainha aí, que a Maria Esther já está chegando com as informações da Tainha, que chega ao litoral catarinense, hein, Maria Esther? Hoje, pela manhã, teve puxada de rede na Praia do Sonho, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Olha só. Praia do Sonho. Aí, ó, Praia do Sonho, ó, a Tainha chegando aí, ó. Ó, chapada, ó, na Tainha, ó. Ô, Juliano! Ô, Juliano, peixarada, hein? Olha a peixarada aí, ó, Praia do Sonho. Agora, ó, dia 2 de maio, ó, 2025. Tá aí, ó, começando. As tainhas já estão chegando, Fernando. E teve também em Bombinhas, no litoral norte. Olha só. Manhã de sexta-feira, dia 2 de maio, as primeiras tainhas estão chegando aqui, ó. Rancho do Apolônio, tem rolão, tem tainha, tem Paraty, tá chegando de tudo aqui, ó. Mas tá chegando tainha, tá chegando aqui as primeiras tainhas. É Saragaço aqui no Marzão de Bombas, galera. Aí, ó, vai olhando aí, vai analisando, vai olhando. Tá chegando aí as primeiras tainhas. Show de bola, galera. É Saragaço, é festa. É pesca artesanal da tainha, safra 2025. Eu quero ver tainha na rede, galera. O povo comemora. Sexta-feira animada lá em Bombinhas também, né, Fernando? Que coisa boa. Elas estão chegando. E você tem registro da tainha? Não deixe de filmar e mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o WhatsApp Tainha. Pode colocar aí o WhatsApp da Tainha. É o Zap Tainha, Maria Esther. Pode mandar Tainha. fazer a arte lá, que é o Zap Tainha. Apareceu o Tainha em Santa Catarina, vai chegar no WhatsApp do SBT e você vai conhecer no estado inteiro. Tá aqui o WhatsApp. Mande a sua Tainha. Fernando, vem comigo aqui pro telão, que eu quero mostrar pro pessoal de casa um destaque do SCC10, que é sobre a previsão do tempo. E olha, com boas notícias para esse fim de semana, viu? Teremos aqui em Santa Catarina um fim de semana com sol e temperaturas elevadas, tempo firme e ensolarado aqui no nosso estado, Fernando. Olha que coisa Olha aí, boa. ó, a Defesa Civil de Santa Catarina divulgou nesta quinta-feira o boletim climático para os próximos dias. Veja como o tempo deve se comportar em todas as regiões no SCC10 e mais do que isso, a Maria está preparando uma ampla previsão do tempo. Boa, Fernando. Sem risco de chuvas fortes aqui para o nosso estado, se tiver uma chuva muito fraca hoje, viu? Sábado e domingo, tempo seco e as temperaturas ó, subindo. Vai ter região que no domingo, Fernando, vai chegar a 28, 29 graus. Acredita? Haja corpo, Daqui depois... a pouco vou trazer os detalhes. Haja corpo para aguentar essa gripe. É. Falando em corpo, atenção, a Gi Pacheco vai entrar com a gente em instantes para destacar o aumento nos casos de doenças respiratórias aqui em Santa Catarina. Eu mesmo precisei na semana passada, minha mãe também precisou. Florianópolis teve um aumento muito alto
É dor de garganta, é gripe, enfim. Aquela tosse seca. Aquela tosse seca, Maria Esther, difícil, né? E aí os postinhos estão lotados, os hospitais estão lotados e Florianópolis está em emergência. Olha a gravidade da situação. Mas já, Gi Pacheco vai chegar ao vivo. Agora, deixa eu ver Itapoá, Maria Esther. Tem o tempo lá fora, Fernando? Agora, 11 horas e 20 minutos, tem 23 graus por lá. E essa paisagem belíssima para começar a sexta-feira, aqui no nosso meio-dia. Olha só, vamos para Floripa ver como é que tá a capital, Fernando? Florianópolis, 11h21 da manhã, dia bonito, sexta-feira com cara de segunda, hein, Maria Esther? Tá estranho, né? É só sexta-feira, só mais meio período. Calma lá que nosso final de semana tá só começando. Boa, daqui a pouquinho a gente volta com mais previsão do tempo para vocês. O assunto agora é a terceira faixa na BR-282. O DENIT trouxe uma atualização importante sobre as obras nas rodovias aqui no nosso estado. Em conversa com a Associação Empresarial de Lages, o superintendente regional do DENIT, o Alisson Rodrigo de Andrade, explicou que a prioridade agora é construir terceiras faixas ao longo da BR-282. A expectativa é que os projetos fiquem prontos até meados de 2026. O início das obras ainda depende de licenciamento ambiental e do orçamento da União. Mas o DENIT pretende começar no segundo semestre de 2026 com 15 quilômetros de terceiras faixas entre Águas Mornas e Alfredo Wagner. O prazo previsto para concluir esse trabalho de terceira faixa, uma vez que iniciado, é de 15 meses. Já a duplicação completa da BR-282 entre Palhoça e Lages continua nos planos do DENIT, mas é considerada uma obra de longo prazo. Alisson explicou que a equipe que analisa os projetos é pequena e que muitos trechos das terceiras faixas já fazem parte do traçado da futura duplicação. Por isso, a prioridade agora são intervenções mais rápidas. Com as terceiras faixas prontas, será possível avançar para a tão esperada duplicação. Aí a declaração do superintendente do DENIT, que é um profissional extremamente qualificado, que está correndo atrás do prejuízo. A gente teve a oportunidade de se encontrar e conversar pessoalmente algumas vezes. É um profissional que está correndo atrás para resolver. Mas falta estrutura, falta braço. O próprio superintendente deixa claro aqui nessa nota, nessa explicação aos empresários de Lages. A equipe é pequena, falta braço. O que significa isso? O governo federal não está olhando para Santa Catarina como deveria. E acabou. A gente está discutindo de um trecho de 15 quilômetros de terceira faixa de uma rodovia que liga o litoral ao oeste. O que é 15? O que são 15 quilômetros na 282? Não é nada, gente. Não é nada. Então está faltando braço, os nossos políticos, os nossos empresários têm que fazer pressão em Brasília sim. Tem que fazer pressão. Se está difícil de fazer uma terceira faixa num trecho de 15 quilômetros, imagina a duplicação. Aí o governo federal vem, é porque nós aumentamos o investimento de tanto para tanto, porque o governo Bolsonaro... Estou nem aí. Ainda é pouco. Ah, porque nós aumentamos do governo Bolsonaro para cá. Se dane o governo Bolsonaro. Quero saber o que vai vir para cá hoje. E ainda é pouco. E não sou eu que estou dizendo. São os números alarmantes dessa BR, que é a 282, onde morre gente toda semana. Que rodovia do Brasil tem gente morrendo toda semana? É inacreditável. 282. Vamos seguir. Alô, Cris, está sempre comigo na câmera 1. Grande Cris, profissional brilhante aqui do SBT. Um atropelamento matou um cachorro no norte do estado. As imagens são fortes e mostram o estado deste acidente e o grave caso que aconteceu. O Luiz Felipe está comigo e está ao vivo. Deixa a imagem mostrar para o pessoal de casa como é que foi essa ocorrência. 11h24 da manhã, vem aí a primeira participação ao vivo dos nossos repórteres. Está chegando o Luiz Felipe. A equipe que estava ali no local, os moradores, os comerciantes, os vizinhos correram para colocar um saco sobre o cachorro que infelizmente foi atropelado. Luiz, está dando uma repercussão grande esse atropelamento aí. Explica para a gente o que aconteceu. Muito bom dia, bem-vindo.
Primeira informação ao vivo do nosso meio-dia, agora 11h25 da manhã, o atropelamento de um cachorro. Vamos lá! Pois é, Fernando Machado, bom dia para ti, bom dia para todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer gigantesco ter a sua audiência. Pois é, Fernando, a gente vem aqui contando diversas histórias de maus tratos, diversas histórias de violência animal. E mais uma chegou para a gente, essa violência que ocorreu ali na cidade de Mafra, mais precisamente na rua Felipe Schmidt. Segundo informações que nós obtivemos ali das pessoas que estavam no local, a pessoa que estava nessa caminhonete, ela conseguiria parar ali para evitar este acidente que acabou causando a morte desse bichinho. São imagens fortes que nós poupamos aqui a audiência do SCC Meio-Dia de visualizar tal cena. Logo depois que essa caminhonete atropela, uma caminhonete extremamente pesada, né? Chance nenhuma desse bichinho sobreviver. Esse animalzinho ainda fica se debatendo ali por alguns momentos até que acaba morrendo no local. Então as pessoas que estavam ali fizeram um recolhimento, colocaram esse saco preto nesse bichinho e acabaram depois enterrando eles. Agora, o que choca também, né, Fernando, é a violência por parte desse cidadão ou dessa cidadã, não se sabe ainda quem estava nesse veículo, que simplesmente passou por cima desse animal e não prestou socorro. Sequer voltou no local. Passou por cima como se esse bichinho não fosse nada. O bichinho acabou sofrendo, sendo enterrado, e a gente registra mais um caso de violência animal aqui no norte do estado. Mais um caso porque constantemente nós estamos aqui falando casos que acontecem em Barra Velha, casos que acontecem em Mafra, casos que acontecem em Joinville, em São Francisco do Sul. Agora, o que está sendo feito? Quantos casos foram atendidos? Por isso, eu e o Diogo Kleiman preparamos esse material super importante que vocês conferem agora. Esse é apenas o começo de um ato que desenvolve uma cadeia de crimes. Essas imagens são apenas algumas das milhares que temos espalhadas pelo Brasil. Mas nesse recorte especificamente, tratamos do norte de Santa Catarina. Casos que vêm crescendo a cada dia mais. Bom, eu acredito que a crescente desses casos eu vejo como uma crescente da conscientização das pessoas a respeito do direito dos animais. Se a gente for lembrar lá na nossa infância como os animais eram tratados e vemos como eles são considerados e vistos pelas famílias hoje, a gente vai ver que a sociedade ela mudou bastante, né? Quando a sociedade muda, a lei também tem que acompanhar e o entendimento da lei tem que acompanhar. Então, no meu ponto de vista, sempre houve, mas agora, com o auxílio de vocês, vem sendo noticiado, mais divulgado e, portanto, mais denunciado. A Polícia Civil vem intensificando as investigações e prisões nesses casos de maus tratos, como foi o caso dessas 3 cadelas, em que o tutor já tinha sido avisado anteriormente dos cuidados necessários. Com relação a essa situação específica, né, do sujeito que foi preso de posse, que era tutor de 3 animais, né, inclusive uma com grande chance de não sobreviver, em estado de saúde grave, em situação de sofrimento, mal se locomovia, ele já havia sido alertado pelo menos em 2 ocasiões. Então, a nossa forma de atuar é sempre em parceria com a Prefeitura Municipal, com os fiscais da Prefeitura. A violência extrema com os animais podem estar ligadas a outros tipos de violência, que podem vir de dentro de casa. Com relação a essa correlação que você mencionou, ela é conhecida como a teoria do elo ou teoria do link. Então, ela prega que, é uma teoria que, a nosso ver, tem fundamento, ela prega que a pessoa que é cruel, que comete atos de extrema crueldade contra um animal, ela tende a fazer isso com relação a qualquer ser vulnerável. Então, aí entram mulheres, idosos e crianças. A maior cidade do estado registra muitos casos de abandonos e maus tratos. O CBEA, Centro de Bem-Estar Animal, fez em 2024 o atendimento de 1.962 animais. No primeiro trimestre desse ano, cerca de 689 animais foram atendidos.
No ano passado, o CBEA recebeu cerca de 2.694 denúncias. De janeiro a março de 2025, foram 561 denúncias. O Centro de Bem-Estar faz o recolhimento desses animais vítimas de violência. Esse animal, quando ele chega para o CBEA, mesmo aquele abandonado de rua ou que foi retirado de um tutor por maus tratos, ele primeiro é feito um tratamento médico veterinário nele, tá? Ele passa por exames e aí ele faz todo o tratamento, ele é microchipado, ele é castrado e só então ele é disponibilizado para adoção. No último dia 30, em Florianópolis, aconteceu o Fórum de Prevenção à Crueldade Animal e foi lançado o programa Pet Levado a Sério, que é uma iniciativa do governo do estado que prevê parcerias diretas com os municípios para fomentar ações efetivas em prol da causa animal. Esse programa será destinado recursos aos municípios até 100 mil habitantes. Para quê? Para realizar as castrações, microchipagem, capacitação dos profissionais que vão realizar esse trabalho também do controle populacional de cães e gatos de Santa Catarina. Então, é uma política pública que realmente vem fazer a diferença no nosso estado. Se há diversos registros de maus tratos, também há vários registros de adoções pelo norte do estado. A Júlia, que foi abandonada em Barra Velha, ganhou uma nova família. E a história da Vânia com a Mel emociona a todos. Eu fui na Feira do Empreendedor, final de fevereiro, ali no bairro Guanabara, e tinha estande do pessoal do CBEA, daqui do Vila Nova. E aí eu me apaixonei pela Mel. Pelo fato dela ser carinhosa, ser cuidadosa, ser muito cautelosa com a minha filha. Esse foi o fator principal. E o fato de eu já ter uma outra cachorrinha em casa, né, pelo fato do meu primeiro cachorrinho ter falecido e ela ter ficado muito triste, muito decaída, aí eu pensei, não, tá na hora de levar mais uma para casa para dar uma agitada. A minha intenção era fazer companhia para Branca, mas enfim, né, a Mariana aqui tomou conta de tudo. Final feliz no caso da Vânia e da Melzinha. A cachorrinha encontrou um novo lar. Mas nós temos, por exemplo, o caso do Jorge. O Jorge foi empurrado de uma ponte no bairro Piraberaba. A mulher em questão foi condenada à prisão, 2 anos e 2 meses em regime aberto. O Jorge veio ao CBEA, teve todo o cuidado e encontrou uma nova família. Porém, pouco tempo depois, o Jorge infelizmente foi encontrado nas ruas novamente. Essa família foi responsabilizada. E agora o Jorge está aqui com todo o carinho necessário, procurando um novo lar. Tem que prender. A gente fica aqui dando lição de moral, pipipi, popopó, conscientização, não vai mudar nada. Tem lei para quê se não é para prender e deixar o sujeito mofando lá uns 2 anos para aprender? É grave demais um negócio desse para ser tratado com orientação, com mês de campanha institucional. É grave demais. Toda semana eu estou mostrando um caso grave como este aqui. Toda semana. É cachorro abandonado, é cachorro morto, é cachorro esfaqueado, atropelado, abandonado. Que isso? Pô! Não, aí vai lá, orienta, termo de responsabilidade, boletim de ocorrência, um termo de circunstância, termo circunstanciado. O sujeito sai rindo da cara da sociedade para fazer de novo. Se tem lei, se a lei diz que prevê prisão de 7 meses, de 8 meses, de 1 ano, tem que prender. Tem que prender. Sabe por que não prende? Vem cá que eu vou te explicar por que não prende. Vem cá. Não tem estrutura. Não tem estrutura para correção. Aí fica nessa ladainha de que vai mudar a realidade com campanhas de incentivo. Não vai, pô. Não vai. Se está na lei e a lei garante prisão, tem que prender. Atenção, deixa eu falar das doenças agudas graves aqui em Santa Catarina. Preste atenção porque os casos dispararam em Florianópolis. Situação de emergência na cidade com casos de doenças respiratórias. As autoridades de saúde alertam sobre a importância de se vacinar contra a gripe neste momento. Giovana Pacheco está ao vivo comigo, tem todos os detalhes. Florianópolis decretando situação de emergência por conta das doenças respiratórias. A Gi está numa unidade de atendimento, vai mostrar para a gente agora toda a movimentação. Eu quero saber como o povo está sendo atendido, se com essa alta demanda os atendimentos enfrentam dificuldades na capital e tudo isso quem explica para mim ao vivo é a Giovana Pacheco. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Sim, Florianópolis decretou situação de emergência. Nessa quinta-feira, né, feriado, esse decreto ele foi publicado por causa do aumento do número de casos dessa síndrome respiratória, né? Inclusive, no começo dessa semana, a gente trouxe, o SCSBT trouxe um alerta, né, para todo o estado de que a síndrome respiratória aguda grave estava com aumento de casos bastante alto e a atenção é importante justamente porque agora o tempo vai começar a mudar e torna a situação ainda mais preocupante. A gente sabendo desse decreto, a gente foi passar pela cidade para entender como está o atendimento da saúde nessa sexta-feira. A gente passou pelo continente, né? A gente foi até a UPA do continente para ver. A movimentação estava bastante intensa, tinha bastante gente esperando pelo lado de fora da unidade, justamente porque lá dentro estava bem cheio. Mas também a gente foi para o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Por quê? Nesse período, foi um aumento de 84% de casos de síndrome respiratória em crianças, sendo que de janeiro a abril foram mais de 400 casos em adultos, crianças variados, mas as crianças tiveram um aumento mais chamativo, que foi esse aumento, então, de 85%. Chegando no Hospital Infantil, a gente viu que a movimentação estava intensa e conversamos, inclusive, com uma mãe. Os dois filhos dela começaram a apresentar os sintomas. Ela ficou bem informada sobre a situação e decidiu, né, ir até o hospital para garantir que a saúde dos dois está boa. A gente vai ouvir agora, então, o depoimento dessa mãe. Começou a Laurinha, né, faz uma semana na mudança de tempo. Ela veio da escola e logo em seguida, já depois de 2 dias, o Miguel também começou. A gente até foi no posto de saúde, sim, mas foi uma consulta mais tranquila. Só que daí o dele começou a agravar, né? Então daí a gente procurou agora o infantil para garantir que não seja alguma coisa tão grave. Mas a gente está cuidando também em casa, tudo. Até a gente viu no jornal, daí comentei com o meu marido, vai estar lotado, né? O infantil, tudo. Mas a gente veio aqui, atendimento foi ali no balcão bem rápido. Não sei ainda como que está os atendimentos, já faz uma meia hora que a gente está aqui aguardando, mas acredito que até o final da tarde a gente consegue atendimento. Hospital Infantil Joana de Guzmão, a gente prestou atenção para conversar com um médico, né, um profissional da saúde. Esse profissional é um infectologista pediatra do próprio hospital e ele explica para a gente por que, né, justamente as crianças são o principal público que a gente precisa tomar mais cuidado. Porque o sistema imunológico delas ainda está em formação, então realmente é preciso ter mais atenção com elas, tomar mais cuidado. Vamos ouvir o que esse médico fala para a gente. A cada 5 crianças que tem, uma deve ser atendida na emergência. E isso lota o sistema de saúde. Por isso que esse cuidado, né, de você higienizar bem as mãos se você está resfriado, né? Porque, por exemplo, a bronquiolite, que é a doença que acontece até 2 anos de idade e 80% dos casos ocorre pelo vírus respiratório, né? Ela, por exemplo, nos adultos ou nas crianças maiores, não vai dar. O problema são as faixas extremas, que são o quê? Pacientes acima de 60 anos e as crianças abaixo de 2 anos. Bom, então com esse número de casos, né, 400 casos ao longo desde janeiro até abril e ainda com esse aumento de 85% de casos de síndrome respiratória em crianças, é realmente um dado alarmante. Então é preciso ficar atento e tomar muito cuidado, inclusive reforçar, né, o recado que o Fernando deu sobre a vacinação. Por aqui são essas as informações. Agora que vocês viram, né, qual que é todo o contexto aqui na cidade, a movimentação, né, nas unidades de saúde. E eu volto com vocês aí para o estúdio. Gi Pacheco, muito obrigado pela informação. De olho para gente nos casos das doenças respiratórias aqui em Santa Catarina, com um recorte nesse momento para Florianópolis, onde o caso é grave, tanto que a prefeitura decretou situação de emergência. Vacina da gripe, vacina da Covid, cuidado com a imunidade, para não precisar do postinho de saúde amanhã depois, porque nesse momento essa é a condição. Quem está comigo lá na ponta do link, quem é o cinegrafista que está comigo lá? Gi Pacheco está ao vivo, está na tela do SBT, mostrando essa estrutura
do Multi-Hospital. Dá um giro, Orionto, dá um giro, tira a câmera do tripé, dá um giro comigo, deixa eu ver como é que tá a movimentação lá no Multi-Hospital. Esse que é um novo hospital de Florianópolis, uma boa estrutura que foi aberta pela prefeitura. É o antigo aeroporto, para quem está pegando agora, quem está chegando aqui, é o antigo aeroporto. Veja a movimentação do lado de dentro, do lado de fora. Aqui também tem a UPA, porque na mesma estrutura foi aberta a UPA Sul, e uma ótica, junto com o hospital, o Multi-Hospital, o Hospital Dia. Olha a movimentação, é muita gente, hein? É muita gente, claro que não são todos com doenças respiratórias, mas tem uma movimentação bastante grande. Agora, que estrutura boa, né? Novinha, enfim, isso é importante para a população. No entanto, agora a lentidão, a demora é porque os casos subiram repentinamente. Tem várias explicações, a mudança do tempo, estação, temperatura, época do ano, idade, falta de vacina, mas o fato é que subiram os casos e agora a preocupação da cidade é ter esse reforço nos atendimentos. Aí está a informação ao vivo, Florianópolis, na tela do SBT. E a Giovana Pacheco mostrando tudo pra gente. A força da segurança aí, Giovana, tá acontecendo alguma coisa aí? Que tem muitos policiais, guardas municipais aí? Tem alguma coisa acontecendo diferente aí ou só segurança local mesmo, hein, Giovana Pacheco? Oi, Fernando. Não, é um monitoramento normal mesmo. Inclusive, não sei se vocês viram, lá dentro tem um segurança na porta e em cada porta de entrada aqui das unidades, né, tanto da ótica quanto da UPA, tem um segurança ali monitorando a situação para garantir, então, a segurança das pessoas que estão passando por aqui. Vou pedir para o Erionto mostrar eles. Vamos ali, Erionto, para mostrar os seguranças. Tem pelo menos 5 seguranças aqui que a gente até conversou com eles para saber sobre a movimentação, né? Quando a gente chega, a gente vai conversando com todo mundo e eles então estão aqui, é mais para segurança mesmo, não teve nenhuma ocorrência específica para que tivesse esse grande número de seguranças por aqui, Fernando. Ô, Giovana, e esse povo que está aí na rua aí, foi atendido já? Demorou muito para ser atendido? Chegou que horas aí, Giovana? Esse povo da rua aí, esse senhorzinho aí, olha, simpático aí de pullover. Olha só, Fernando, vamos verificar então. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor está aqui faz muito tempo para ser atendido? Chegou agora? Faz 1 hora, mais ou menos. Eu tenho problema da garganta e cada vez que eu tuço, aí eu fico trancado a garganta. Aí, mas eles atendem bem a gente, eu não tenho razão de queixa, não. Cada vez que eu venho cá, aqui, aliás, a minha esposa, são bem atendidos. Eu não tenho... Porque tem gente bastante, né? Tem muita gente na nossa frente e a gente tem que ter paciência e esperar. Só isso, né? Eu vou fazer, agora vou tomar soro, vou esperar um pouco. Tem que ter paciência. Né? Claro. E o senhor está com tosse, está com dor de garganta, é isso? É isso aí, estou com tosse, dor de garganta. Até essa noite me trancou a respiração. Daí eu reclamei para o filho, que ele está aí. Ele disse, pai, então vou levar você lá no UPA, lá no aeroporto. Eu digo, tá, tudo bem. Então ele veio me trazer e a gente já foi diagnosticar tudo direitinho. Agora estou esperando pelo médico. Perfeito. Então, melhoras para o senhor. Como que é seu nome? Obrigada, viu? Melhoras para o senhor. Vamos ver, então, mais alguma pessoa aqui que esteja atrás de atendimento? Vamos procurar. Bom dia. A gente até encontrou o Dilney aqui, o nosso cinegrafista. Vamos ver aqui. Tem essa senhora no telefone, acho que ela não vai falar. Vamos ver esse moço aqui. Bom dia, senhor, tudo bem? Você está esperando por atendimento aqui? Me fala. Esperando o atendimento do meu filho que está ali. Ah, tá certo. E o seu filho, ele está com quais sintomas? Nós estamos vendo para ver se não é gripe ou uma virosinha, uma coisa ali. E está esperando faz muito tempo? Qual o tempo de espera, mais ou menos? Eu já cheguei faz mais 1 hora por aí já. E ele já está sendo atendido? Está sendo atendido, fez exame de sangue. Então já ele deve ser liberado para ficar com o senhor. Tomara Deus, né? Perfeito. Então, melhoras para o seu filho, viu? Muito obrigada pela sua entrevista. Fernando, essa é a movimentação por aqui, então tem bastante gente esperando. A gente conversou com 2 pessoas tem que botar no GC e, por coincidência aqui, né? ou não, essas 2 pessoas realmente
realmente relataram aqui, então, esses sintomas, né, da síndrome respiratória, que para quem não sabe, né, ainda realmente, quais são os sintomas dessa síndrome respiratória? É tosse, é dor de garganta, dor pelo corpo, né, dor muscular. Então, todos esses sintomas é preciso ficar atento para realmente saber se não está com essa síndrome respiratória e tomar um cuidado para que esse quadro não piore. Vamos mostrar mais um pouquinho essa movimentação por aqui? Olha só, mais gente chegando, mais pessoas na porta e realmente a movimentação é grande. Fernando, por aqui são essas as informações, a movimentação realmente está intensa e eu volto com você aí para o estúdio. Boa, Gi, muito obrigado pela informação. Olha aí, ó, jornalismo ao vivo lá dentro do hospital, mostrando os casos de doenças graves, agudas graves, respiratórias. É gripe, gente, essas todas variações de gripe aí. Maria Esther está chegando agora com os destaques do esporte, hein, Dona Maria? Fernando, daqui a pouquinho a Angélica está chegando por aqui e hoje ela vai trazer a agenda dos times catarinenses que entram em campo nesse final de semana. Todos os detalhes também da vitória do Criciúma contra o Red Bull Bragantino pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Tem também o Tigre agora que pode empatar o jogo de volta. Daqui a pouquinho no SCC Esporte com Angélica Varaschini. E ainda hoje aqui no SCC Meio-Dia. Praia da Barra da Lagoa, esse paraíso aqui em Floripa. Do lado de cá, depois do canal, prainhas, piscinas naturais e muitos moradores. O único acesso para o outro lado é aquela ponte, a ponte Pêncil, aqui da Barra da Lagoa. Cerca de 10 anos atrás, um acordo entre os moradores, aqui com a intendência, com a prefeitura, permitia que motos para entregas pudessem passar para o outro lado. Agora, é proibido o trânsito de moto na ponte. Não existe mais a liberação que se tinha. E a pauta de hoje é sobre ela. Vem junto. Horas 49 minutos, estamos de volta com o meio-dia desta sexta-feira. Fernando, pessoal de casa, quero mostrar uma cena inusitada que a gente está chamando a atenção lá no SCC10. Olha só, um churrasco improvisado virou o destaque do Dia do Trabalhador, ontem feriado, para quem estava em um ônibus urbano. Motorista, cobrador e até os passageiros aproveitaram um bom aperitivo antes do coletivo seguir em viagem. Isso aconteceu na parte continental de Floripa. Tá lá na coluna do Cleiton Ramos, foi no Monte Cristo. Olha lá, Fernando, eles fazem a festa. Coloca o som aí. Levaram um churrasquinho lá, Marisa? Olha lá. Olha ali. Olha lá o tio comendo a carne. Olha, amor. Quem foi que entregou esse churrasco? Todo mundo pegando carne, gente. Ai, que loucura. Ah, o prato! Devolve o prato! Devolve o prato! Muito bom! Tá aí, ó, churrasquinho no Dia do Trabalhador. Quem não estava trabalhando levou um churras para quem estava trabalhando ali, né? Indo para o trabalho, o motorista, o cobrador, todo mundo. Para deixar essa sexta-feira mais leve, Fernando. Podia ter trazido aqui também esse churrasquinho. Podia, a gente aceitava também, né? Atenção, tem fogo em Coqueiros. Atenção, me dá a imagem ao vivo. Informação que chega pra gente agora é essa fumaça que vem de Coqueiros. Deixa eu ver que área que é aquela ali. Dá para identificar, minha querida Karen, que está na direção do programa hoje. Região continental, Coqueiros, essa é a informação. Essa fumaça que está sendo vista nesse momento ali na região continental. Nossa equipe já está em contato com as forças de segurança. Aí você está vendo 9 minutos faltando para o meio-dia. Deixa eu tentar identificar. É a região ali da ABB, não parece? Não, a região da ABB. Vamos ver onde está esse trecho aí. É, Coqueiros. Coqueiros, não dá para identificar exatamente que área que é, hein, Maria Esther? Não dá para identificar em que região é. Me parece muito a região da ABB ali, a associação. Agora, abrindo um pouquinho mais, a gente consegue ter mais noção ali, Fernando? Mas é claro que a nossa equipe já está em contato ali com todas as forças de segurança, com os moradores, com as autoridades também, para saber o que é que está acontecendo, de onde vem essa fumaça, para a gente trazer essa informação para vocês. Ali é Abraão já, Maria.
É Abraão, porque dá para ver a beira-mar de São José lá ao fundo, ó. Lá ao fundo é a beira-mar de São José. Então, essa ponta aqui é Abraão. Tem uma fumaça saindo lá, não se sabe o que é. Vai que já escolheram o papa do Abraão, né, o Marister? Fumaça branca. Mas pode ser também uma grave ocorrência. Por isso, o nosso time está apurando e vai trazer para você já já. O que a gente tem nesse momento é uma fumaça que está assustando a população lá no Abraão. Essa fumaça que você vê comigo na tela. Até o momento não há informação de feridos, nem de incêndios, nenhuma outra ocorrência, mas estamos apurando. Já já mais detalhes para você. Tem fumaça branca no Abraão nesta sexta-feira, Dona Maria. Fernando, que não seja nada grave. Que não seja nada grave. É claro que assim que a gente souber, a gente já traz essa informação para vocês. Agora a gente vai falar de saúde. Lipedema, Fernando, é uma doença crônica que afeta principalmente as mulheres. Mas os estudos sobre essa doença ainda são muito recentes, viu? Recentes, Maria. No Brasil, por exemplo, os artigos sobre o assunto são escassos, poucos. E por isso, 2 estudantes de medicina da Grande Florianópolis resolveram mudar este cenário. E a gente mostra para você agora. Uma pesquisa feita por 2 estudantes de medicina para facilitar diagnósticos de lipedema e ampliar os conhecimentos sobre o assunto. A gente conheceu uma paciente que tinha essa condição e a gente viu quão pouco falado era. A gente nunca tinha estudado sobre isso e a gente percebeu que até tem uma certa dificuldade no diagnóstico, porque tem poucos assuntos sobre. Então, a gente foi dar uma pesquisada no assunto para entender um pouco mais e vimos que tem poucos artigos, né, no meio, principalmente no meio científico, assim, não conseguimos achar muitas informações e principalmente relacionada à epidemiologia. Tem poucas informações na área de epidemiologia. Então, a gente teve essa ideia de buscar entender um pouco mais e, com isso, produzir uma pesquisa para disseminar esse conhecimento, né? A doença tem ganhado repercussão nos últimos tempos, mas ainda existe muita dúvida sobre qual é a definição. O lipedema é uma doença crônica que afeta quase que exclusivamente mulheres e é uma condição que gera um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas, quadris e nádegas, tendo um pouco nos braços, mas é mais comum na parte inferior do corpo mesmo. E é uma doença que gera uma dor, sensibilidade ao toque, gera às vezes dificuldade de locomoção por esse acúmulo desproporcional e também gera hematomas frequentes, então aqueles roxos que aparecem sem um motivo, nem sabe se bateu, se não lembra se bateu e tem um roxo na perna. Então esses sintomas são bem comuns. E, a partir de agora, elas têm uma grande missão. Porque, para que a pesquisa tenha validade científica, é preciso que pelo menos 151 mulheres com lipedema ou com sintomas respondam ao questionário, que é online. Ele é totalmente anônimo e ele é destinado para mulheres brasileiras de até 18 anos. As primeiras perguntas são primeiro para conhecer um pouco melhor essa mulher. Então, os dados socioeconômicos, a idade, o estado de origem. E depois a gente tem umas questões sobre o lipedema em si. Se dói as pernas, se não dói, se fica manchas roxas e outros sintomas associados para a gente entender essa doença nas mulheres brasileiras. Com as respostas, a missão é maior ainda. Reunir e entender todos os dados com o apoio da professora e orientadora da dupla. Depois da pesquisa, a gente faz toda uma organização desses dados, né, estatisticamente, inclusive, e o objetivo é a gente enviar para uma revista com uma boa qualidade, para que a gente tenha o processo de publicação, né? Publicando esses dados, a gente vai permitir que outras pessoas aqui no Brasil também observem esses dados e, quem sabe, ampliem essa pesquisa para que a gente tenha cada vez maior número de dados sobre lipedema também aqui no Brasil. Para acessar essa pesquisa, você pode acessar o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. Basta ser diagnosticada com lipedema ou ter os sintomas da doença para, então, trazer mais informações sobre esse assunto e também sobre o seu caso. Fernando. O coração de uma mãe de Balneário Camboriú está mais feliz. Lembra do garotinho? O garotinho Enzo, que havia desaparecido com o pai em fevereiro? Ele já está nos braços da mãe novamente. Essa imagem que está deixando os nossos corações mais quentes nesta sexta-feira, a mãe que está com a criança novamente, com o filhinho novamente. Olha os dois aí,
Cris Pinheiro, vem cá, Cris Pinheiro. Conta pra gente o final feliz dessa história. O que aconteceu? Onde essa criança foi parar, dona Cris Pinheiro? E também o que diz a polícia. Afinal de contas, tem investigação avançando com relação a isso. Cris, bom dia. Bom dia, Fernando, Maria, a todos que nos acompanham. Que notícia boa, né, Fernando? O coração dessa mãe e o nosso também bem mais tranquilo, né? O Enzo, a gente lembra, de 2 aninhos, havia sido pego pelo pai antes do término ali do expediente da creche no dia 26 de fevereiro. A gente trouxe esse caso aqui no SCC Meio Dia. A mãe, na época, fez um apelo também para que a criança fosse devolvida. Ela, então, ficou impedida de ver essa criança. O pai havia pego essa criança na creche quando soube que a mãe havia ganhado na justiça o direito de ter a guarda da criança. Desde então, ela foi impedida de ver a criança, o Enzo, de 2 anos. Mas a entrega foi feita na tarde do dia 30, antes do feriado, no Fórum de Balneário Camboriú. Foi a irmã do pai da criança, juntamente com o advogado. A Carla também estava com o advogado dela. Foi feita essa entrega da criança para a mãe Carla. Ela conversou com a gente hoje pela manhã e mandou um vídeo aí bastante aliviada ao lado do menino. Vamos acompanhar. Aqui estamos em casa. A mãe vai mudar para você o desenho. Só mudar o desenho aqui para ele. Mas estamos aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Olha que menino mais lindo, sente da mamãe. Não é? Tô lindo. Tá, a mãe vai mudar. Que bom que a gente percebe, né, Fernando, que o Enzo e a mamãe estão bem. Ela ainda me comentou que quando ela ganhou esta guarda unilateral, o pai teria direito de ver a criança a cada 15 dias, né? Mas, por enquanto, a justiça resolveu suspender esse direito. Ainda não há uma data para ele rever a criança. Hoje, pela manhã, eu tentei conversar com a delegada responsável pelo caso, até para entender como fica a situação do pai a partir de agora, mas até agora não obtive retorno. Vou continuar acompanhando o caso e informações a gente traz aqui no SCC Meio Dia, mas ela e a gente está com o coração bem mais tranquilo e a gente vê também pela carinha do Enzo que ele está bastante feliz. Contigo, Fernando. Obrigado, Cris. Beijo, Enzo. Beijo, família. Em Lages, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser flagrado pelas câmeras de segurança tentando arrombar um comércio. Bota na tela de Santa Catarina. Ele tentou fugir carregando roupas furtadas, mas foi capturado ao tropeçar e cair durante a perseguição. Tem gente que é assim, ela é aloprada mesmo. Vai vendo comigo, eu vou contar tudo pra você agora, aqui no SBT. Lá vem ele, olha aí, ó. Ele vai dar uns socos na janela, quebra a primeira janela, aí começa a tirar a roupa. Aí você viu que ele já tentou lá correr e se escondeu atrás da marquise. Aí vai puxando. As araras tudo perto da janela, meu Deus do céu. Foi levando tudo. Agora tá chegando frio, ele já foi na japona, olha ali, ó. Ele já foi na japona. Roupa de frio. Aí correu, se escondeu. Se escondeu. Tá vindo alguém. Olha que cara de pau. Na hora que passa o carro, ele se esconde para não ser visto. É um vagabundo sem vergonha, né, meu filho? É um vagabundo. Ah, lá vem ele de novo, ó. Passou o carro, vou continuar a fazer minha ação aqui e vai puxando. Ele quebrou a janela, o safado quebrou a janela e tudo que ele conseguir carregar, ele vai carregar. Ó, agora escondeu lá no canto, deitou. Ah, ele deitou um morador de rua, gente. Tá deitado na marquise, olha. E vai de novo. Demorou o quê? Uma meia hora a ação desse vagabundo aí lá em Lages, furtando tudo. E lá vai ele, levando tudo que pode. Mas as câmeras vão mostrar, porque tem câmera na cidade inteira. Sou Iana de Lista ao vivo, tá comigo, agora sim, tá na ponta do link com todos os detalhes, tá lá ela, no centro, no comércio de Lages. Foi essa loja aí, a assaltada? Foi essa loja aí que acabou sendo lesada com o furto desse criminoso, dona Suiane de Lis? Já pegaram o vivente ou ainda não pegaram o vivente?
a gente sabe que ele tá cheio de jaqueta nova, viu? Tá cheio de jaqueta nova. Alguém vai aparecer vendendo jaqueta aí na cidade, pode ter certeza. Suiane, bom dia. Bom dia, Fernando, para você e para todo mundo que está nos acompanhando no SCC Meio-Dia. Isso mesmo, foi nessa loja aqui que está aos fundos, na rua Coronel Serafim de Moura, bem no centro da cidade, que esse homem acabou então jogando, né, com uma pedra aí, ele acabou jogando, arrombando aí uma dessas janelas laterais de vidro, né, e conseguindo furtar aqui na noite desta quarta-feira todos esses itens, né, desde jaquetas, também foram identificados 15 shorts, com ele um prejuízo estimado de cerca de R$ 1.700 para os donos, né, deste comércio aqui no centro da cidade. Mas os policiais conseguiram prender sim esse homem, isso porque eles estavam justamente acompanhando pelas câmeras de monitoramento. Esse furto aconteceu no início da manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas da manhã, e eles acompanhavam as câmeras quando viram justamente esse homem furtando. Vieram até o local, receberam informação que ele já havia fugido em direção ao bairro Morro do Poço. E aí, justamente, ele acabou conseguindo ser preso, né, pela polícia, esse homem que já havia sido detido outras vezes, de acordo com a informação da polícia, por crimes como esse. Volto com vocês. Muito obrigado. Quem é o cinegrafista que está com a nossa Suiane de Lis lá? Quem é o cinegrafista que está lá? Grande, é o Márcio que está lá? Vou fazer o seguinte, eu vou agora... Ô, Suiane, o espaço onde foi quebrado, só um minuto, Karen, o espaço onde foi quebrado ainda tá lá, não? Ainda tem a vidraça quebrada ou não tem, Suiane? Tem foi colocado, né, uma tábua ali de madeira para justamente, vamos dizer, proteger desse local, né? Ali onde está aberto ainda. Vou chamar a nossa Gi Pacheco, que está urgente com a saúde pública na capital. E já eu vou voltar contigo aí, Suiane de Lis, para nós mostrarmos como é que foi a destruição da fachada na frente da loja e a gente caminhando ali pela frente vai conseguir perceber a destruição. Daqui a pouco, Suiane, eu vou voltar com a Suiane, hein, produção? Vou voltar com ela para ela caminhar lá na frente da loja. Agora, Gi Pacheco com a saúde pública, deixa eu voltar a falar dos casos graves de doenças respiratórias. O número de casos subiu muito, a cidade está decretando situação de emergência por causa disso e a Gi está lá no multi-hospital com especialistas para alertar dos riscos e como evitar, não é mesmo? Prevenir. Diga lá, Gi. Fernando, isso mesmo. A gente está aqui no multi-hospital. De primeiro, a gente trouxe para vocês como está o panorama na cidade. Então, a movimentação das unidades de saúde, né, no continente, no Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui mesmo no multi-hospital. E agora, a gente vai explicar para vocês com mais detalhes como funciona esse decreto de emergência em Florianópolis, né? O que muda com esse decreto de emergência? Esse decreto, ele já está valendo e a gente vai conversar agora com a Sheila, que ela vai explicar pra gente. Sheila, bom dia. Afinal de contas, a partir desse decreto, o que muda na cidade para conseguir garantir, então, a saúde da população? Em primeiro lugar, bom dia a todos. É importante ressaltar que esse decreto, ele visa a Prefeitura de Florianópolis, a Secretaria de Saúde tenha condições de agir de maneira rápida e prontamente na solução dos possíveis problemas que venham a ocorrer com o avanço dessa situação emergencial. O que isso significa? Aquisição de insumos e equipamentos de forma rápida, né, com a dispensa da licitação, contratação de servidores por tempo determinado, ampliação da carga horária dos servidores já existentes na nossa rede de saúde. Então, o decreto, ele visa otimizar o processo de enfrentamento a essa situação emergencial como a síndrome respiratória. Perfeito. E falando sobre o combate, né, a essa síndrome respiratória aguda grave, o principal fator que a gente traz, né, é a vacinação. Vai ter alguma ação específica para incentivar a vacinação, né? O que está sendo feito para que as pessoas se vacinem mais nesse período que a gente precisa tomar cuidado? Você tocou no cerne da questão, né? O decreto emergencial, como eu disse, é mais uma questão para facilitar os atos burocráticos, mas a nossa principal ferramenta
a nossa principal arma de enfrentamento é a vacinação. Hoje, o município de Florianópolis está vacinando os grupos prioritários, que são as crianças, gestantes, idosos, pacientes com doenças crônicas ou deficiências, profissionais da saúde, da educação, do transporte e da segurança. A partir do dia 12 de maio, a vacinação será aberta a toda a população de Florianópolis. Nós temos hoje e manteremos esses postos. Nós temos a van da vacinação, que tem percorrido desde igrejas, escolas, hospitais, efetuando a vacinação desses grupos prioritários. Nós temos a parceria com o SESC, com a sala de vacina do SESC. Nós temos o espaço Imunizar Floripa. E todos esses espaços, todas essas ações serão incrementadas a partir do dia 12, juntamente com as ações do Estado e com as ações do Ministério da Saúde. É fundamental que as pessoas entendam que se vacinar não é um cuidado próprio apenas, é cuidar do próximo. Quando eu me vacino, eu estou protegendo o próximo, eu estou garantindo a saúde daquele que está ao meu lado. Então é fundamental, vacinem-se, busquem os postos de vacinação. E esses postos de vacinação, eles estão funcionando hoje mesmo? As pessoas podem se vacinar hoje? A partir de quando elas podem se vacinar? Esses públicos prioritários, né? Sim, hoje com o ponto facultativo nós não temos esses postos em aberto, né? Mas isso já era uma ação prevista. A partir de segunda-feira retomamos todo o processo de vacinação. Perfeito. E agora a gente falando sobre o decreto, ele vale, né, por 180. Esses 180 dias, então, eles valem para reforçar os cuidados na cidade para combater essa síndrome respiratória, é isso? Exatamente. É importante ressaltar que o município de Florianópolis, através do prefeito Topázio e a Secretaria de Saúde de Florianópolis, através do seu secretário, Dr. Almir Gentil, mantém dentro da Secretaria de Saúde um grupo de monitoramento diário em que nós realizamos o monitoramento das nossas portas de urgência e emergência 5 vezes ao dia, 7 dias por semana. Para além disso, nós temos também o nosso grupo técnico de acompanhamento epidemiológico, que se reúne semanalmente através de todos os painéis de monitoramento, tanto do Estado quanto do município. Então, através disso, nós conseguimos identificar e mitigar de forma imediata o reconhecimento das possíveis ameaças em saúde para o município. Ótimo, Sheila. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. Então, gente, o recado principal, vacinem-se, vão atrás de manter o calendário vacinal atualizado, seja da sua criança, seja do idoso que você vive e cuida junto. E a partir, então, do dia 12, vá atrás você do seu calendário vacinal para ficar atualizado e garantir não só a sua saúde, mas das pessoas que você ama, de toda a cidade. Se vacinar é um ato de responsabilidade. E eu volto com você aí para o estúdio. Fernando. Obrigado, Gi. Informação importante, viu, Gi? O maior alerta que a gente pode fazer no meio-dia de hoje é esse que a Gi está fazendo agora. Cuidar com as doenças. Levei um susto semana passada, minha mãe estava aqui, viu, Gi? Na minha casa, em Florianópolis, teve a tosse, falta de ar. Fui lá para o Hospital Florianópolis, foi muito bem atendida. Depois que você entra na saúde pública, você é bem atendido. O problema é que muitas vezes demora, né, Gi? Porque tem muita gente que precisando de ajuda e pouca estrutura, ou essa sazonalidade, ou seja, algumas épocas do ano a demanda aumenta e aumenta muito, depois fica mais tranquilo, e aí na sazonalidade acaba que o atendimento fica mais demorado. Gi Pacheco e o alerta da gripe e a situação de emergência em Florianópolis por conta das doenças respiratórias. É o inverno chegando, meus amigos. Nada de novo debaixo do sol. Obrigado, Gi. Lages na sua tela, deixa eu ver a loja que foi furtada. O bandido levou as roupas de frio dessa loja. Tá comigo a Suiane Liz lá do local. Olha o tapume que foi preciso ser instalado por conta do vidro quebrado pelos criminosos. Divide tela comigo, bota metade da tela a imagem gravada e metade da tela a imagem ao vivo. Você vai assistindo comigo a ação dos criminosos na Serra Catarinense. Olha aí de novo, hein? E mais uma vez, é uma sequência de furtos que movimentou não somente
Lages, mas o estado inteiro, no momento em que comerciantes de Santa Catarina, presta atenção, hein? Comerciantes de Santa Catarina estão cobrando o reforço da Polícia Militar por conta de furtos como este que está aparecendo na sua tela agora. Lages, a gente mostrou aqui loja de roupas, a gente mostrou salão de beleza, a gente mostrou loja de celular, a gente mostrou loja de eletrodomésticos e eletrônicos, só em Lages. Lojas que foram furtadas nos últimos meses, por ações criminosas como esta daí. O sujeito chegou, quebrou o vidro, levou tudo que podia e deixou o prejuízo. Essa câmera de segurança que está filmando o bandido durante toda a ação dele, durante minutos, ele chega a se esconder 3 vezes porque tinha carro passando. Essa câmera de monitoramento não conseguiu avisar nenhuma força de segurança. Não serviu para impedir o crime, então para que servem essas câmeras de vídeo monitoramento? Ninguém percebeu que a loja estava sendo furtada? Abre a imagem ao vivo para mim. Enche tela. Abre a imagem ao vivo. Olha o tamanho da avenida. Olha o tamanho da avenida, a movimentação dessa avenida. Não teve um vivente que passasse por ali e que percebesse, olha, estão furtando a loja, aciona a polícia. Essas câmeras de segurança que estão por todos os lados. Olha essa daí. Olha essa daí. Nenhuma câmera dessa conseguiu ser ágil o suficiente para que um policial militar pudesse ver a ação e impedir a ação. É isso que os comerciantes estão cobrando. Eu posso colocar quantos comerciantes vocês quiserem ao vivo aqui no SBT, que todos de Lages vão falar. Ninguém aguenta mais essa onda de furtos. Esses pé de chinelo, esses bandidinhos sem vergonha, que levam muitas vezes o estoque inteiro de uma empresa que já está quase quebrando. Força de segurança, meu amigo. Obrigado. Vem aí o esporte. Angélica Varaschini está chegando na tela do SBT. Angélica Varaschini chegando com o esporte. Pode soltar a vinheta. Valeu, Fernando! Olá para você que está em casa. Bora falar de esportes nessa sexta-feira aqui no SCC Meio-Dia? Que a gente fala do Criciúma. Ele não tem muito tempo não para descanso. Isso porque neste domingo tem encontro de catarinenses, sabe aonde? Na Série B. O Tigre vai até o oeste do estado enfrentar a Chapecoense. O técnico Zé Ricardo comentou na entrevista coletiva após o jogo da Copa do Brasil sobre o desgaste da equipe e das possíveis mudanças no time titular para enfrentar a Chape. Um jogo que a gente vai precisar recuperar muito a nossa equipe. O jogo de hoje certamente foi bem desgastante e pelo fato da gente ter utilizado pouco o nosso banco hoje, não era uma estratégia minha, mas acabou acontecendo. A gente vai estudar bem as possibilidades, certamente usar sexta e sábado para recuperar esses atletas. Temos uma viagem no meio e eu acho que quem entrar vai estar preparado. O João hoje deu mostra que se for ele o escolhido, ele vai estar em condições de representar bem. O Gabriel Novaes vem crescendo de produção também, ou seja, vinha jogando com o Diego Gonçalves. Acho que quem ganha com isso é o Criciúma. Popó também volta, né? Além do Thalisson, que eram jogadores que estavam em possibilidade de jogar hoje. Então, assim, eu tenho que quebrar minha cabeça, encontrar a melhor formação, porque precisamos vencer em Chapecó, né? A Chapecoense também precisa vencer. Acredito que seja um jogo agradável nesse sentido, porque são duas equipes que necessitam de um bom resultado agora na Série B. As duas equipes que precisam de resultado. E treino que é treino, Criciúma não vai ter não. É só aquele descanso, a preparação mais na conversa para esse jogo. Então, agora Felipe Bastos vem chegando para trazer as informações do adversário. Como é que tá a Chapecoense para enfrentar o Criciúma? Conta pra gente, Bastos. Fala, Angélica Varaschini. Duelo de catarinenses vai movimentar a Arena Condá no próximo domingo, 6h30 da tarde. Partida Chapecoense contra o Criciúma e as duas equipes precisam pontuar, precisam vencer para afastar ali a zona de rebaixamento. Chapecoense que fez uma semana bastante intensa de treinamentos em busca
da vitória em casa, já que vem de derrota para a equipe do Vila Nova na última rodada. Time praticamente deve ser o mesmo que vem jogando nas últimas partidas. Chapecoense que teve uma semana bastante conturbada após o pedido de afastamento do presidente Alex Passos, presidente, inclusive, que já deu várias declarações polêmicas durante a sua gestão, mas o foco da Chapecoense é nessa partida do próximo domingo, às 6h30 da tarde. Por isso, a Chapecoense atualmente ocupa a 11ª posição na tabela com 6 pontos. Já o Tigre está na 14ª colocação com apenas 5 pontos. E o torcedor do Verdão do Oeste, ele está bastante motivado para empurrar a Chapecoense rumo a mais uma vitória nessa Série B, para subir cada vez mais na tabela de classificação. Lembrando mais uma vez, Chapecoense e Criciúma se enfrentam no próximo domingo, 6h30 da tarde, aqui na Arena Condá, em Chapecó. E todos os detalhes dessa partida você confere na edição de segunda-feira do SCC Esporte. Angélica, devolvo para você no estúdio. Valeu, Bastos! E claro que a gente vai trazer os detalhes desta partida na segunda-feira. Será que vai dar Chape, Criciúma? É isso que a gente vai conferir na semana que vem. E final de semana também é dia de bola rolando pela Série D, os catarinenses que entram em campo. Então, bora conferir os compromissos dos catarinenses pela 4ª divisão? Amanhã a gente vai ter Joinville e Azures, lá na Arena Joinville, que foi o palco dessa partida da Copa do Brasil do Criciúma, às 4h. Lembrando que aqui, gente, é disputa da parte de cima da tabela. Joinville vem muito bem, Azures também, e eles querem ficar lá, ó, mais na ponta ainda. Então, jogo lá da parte de cima. E depois vai ter Barra e Marcílio Dias também amanhã, às 6h da tarde, na Arena Barra. Os catarinenses pela Série D do Campeonato Brasileiro. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas segunda-feira a gente volta com muito mais. Maria Esther segue na companhia de vocês no SCC Meio-Dia. Valeu, Angélica. Agora 12h e 24 minutos. Vamos de previsão do tempo? Roda a vinheta. Hoje é mais um dia de tempo firme aqui em Santa Catarina. E se tem tempo seco e baixas temperaturas, tem geada na Serra Catarinense. Olha só imagens de São Joaquim neste dia 2 de maio de 2025. Mais uma vez a gente mostrando o Vale do Caminhos da Neve, todo coberto por essa fina camada de gelo. A temperatura por ali na região, foi abaixo de zero, menos 1,9, segundo a Epagre-Cirã. Imagem bonita para a gente começar a previsão. E fez friozinho também em outras cidades hoje pela manhã. Mas, como nos dias anteriores, nós temos uma boa amplitude térmica. Então, as temperaturas agora com o sol sobem. Vamos mostrar o nosso mapa para vocês verem como é que ficam as máximas nesta sexta-feira? Bora lá então. A região do extremo oeste e oeste com 23 graus de máxima. Meio oeste amanheceu com 10, mas vai chegar a 22 agora com o sol. Região serrana também, né? Temperaturas até negativas em algumas cidades, como a gente viu, mas agora à tarde com o sol chega a 20. Sul do estado tem 23 nos termômetros, 24 na Grande Florianópolis, esquenta ainda mais no Vale, região de Blumenau com 25 graus de máxima e 25 também no norte catarinense. 22 na região do Planalto Norte, região de Mafra, Rio Negrinho, que também amanheceu gelada com 8 graus. Amanhã, o dia pode começar com mais nuvens, mas com a atuação de uma nova região de alta pressão, o sol aparece no decorrer do dia e o tempo segue firme aqui no nosso estado. Então, o amanhecer do sábado pode marcar temperaturas aí entre 10 e 18 graus, mas também sobem rapidamente, registrando valores de até 27 graus, entre 24 e 27 amanhã, mais um dia ensolarado aqui no nosso estado. Já no domingo, aí o sol aparece desde cedo. Vai ser um dia ensolarado, com poucas nuvens e mesmo com friozinho pela manhã, vai esquentar aqui em Santa Catarina, vai esquentar ainda mais. Os termômetros podem marcar até 28 graus, como é o caso de Chapecó. Mas vamos por partes. Olha só, Lages, 23 de máxima com solzão no domingo. Joinville, 25, Floripa também chega a 25, Criciúma já esquenta mais, chega a 26 graus. Blumenau, no Vale, também, os mesmos 26. E Chapecó, 28 graus nos termômetros. Vai dar para passear bastante, vai ser um final de semana bem agradável aqui em Santa Catarina. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia?
Vamos falar agora, gente, da demolição de um casarão que vai mudar o trânsito e exigir atenção dos motoristas neste sábado e domingo em um bairro de Blumenau. O PC, ele está na Escola Agrícola, vai trazer mais informações pra gente. Ô PC, qual é o motivo da demolição desse prédio, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Marister. Bom dia a todos. É para resolver um trecho crítico aqui, um gargalo, questão de mobilidade urbana da Benjamin Constant, a rua de onde nós falamos neste momento para todo o estado, principal rua do bairro Escola Agrícola. E é isso mesmo, a demolição da edificação, Marister, está prevista para 2 dias, sábado e domingo. Os trabalhos devem começar por aqui amanhã cedinho, 7 horas da manhã, com equipamentos, maquinários e com uma retroescavadeira. Operários da Secretaria de Serviços Urbanos vão pôr abaixo aquele casarão ali, aquele imóvel. É uma edificação de 2 andares, é um casarão de 2 pavimentos, que fica entre a Norberto Seara Roise, a José Deik, que são 2 ruas paralelas aqui a Benjamin Constant. Ó, o Felipe mostra agora, Felipe Andrade mostra o veículo saindo da José Deik. Gente, isso aqui é todo dia assim, viu? O trânsito trava, porque é o entra e sai dos veículos de veículos da José Deik, da Norberto Seara Roise, veículos que precisam sair e acessar a Benjamin Constant. Ali na frente tem um semáforo e tem uma escola também. Então, qual é o objetivo principal? É melhorar, né? O desafio é melhorar a mobilidade urbana nesse trecho que é movimentado. A prefeitura desapropriou o imóvel para implantar aqui uma rótula, uma rotatória, viu? Então, esse trecho crítico da Benjamin Constant, que é a principal rua do bairro, trecho movimentado, trânsito trava por aqui nos horários de chegada e saída dos alunos, né? Porque tem a escola Lúcio Esteves aqui ao lado, trecho crítico por conta dessa movimentação intensa de veículos. Eu resumo que a vida dos motoristas por aqui não é nada fácil, por isso a prefeitura planeja implantar uma rotatória e o primeiro passo é demolir este casarão e por questão de segurança da pista, por questão de segurança de pedestres, motoristas, uma das faixas da Benjamin Constant vai ser totalmente interditada neste sábado. Por isso, o controle do tráfego de veículos por aqui vai ser na base do sistema Siga e Pare. Atenção, motoristas, então, demolição daquele casarão ali vai provocar alterações no trânsito neste sábado a partir das 7 horas da manhã. Uma das pistas da Benjamin Constant será interditada. Siga e Pare por aqui. Marister, é isso, viu? E você sabe, né? Não escapa nada das lentes do SCC Meio-Dia. Eu estava dando uma olhada aqui enquanto esperava para ser chamado. Olha como é que está a qualidade do asfalto aqui da Benjamin Constant. Por isso, enquanto nós aguardávamos aqui, eu também fiz esse questionamento à prefeitura, que nos informa o seguinte, que depois da implantação da rotatória, a prefeitura planeja, assim, repavimentar aqui, revitalizar a rua Benjamin Constant. Eles estão na fase da elaboração de projetos para colocar um asfalto novinho aqui na Benjamin Constant. Mas por hora, a prioridade é demolir o casarão para depois implantar a rotatória aqui na Benjamin Constant. Voltamos, você, Marister. Boa, PC. Obrigada pelas informações, hein? Vai ter mudança por ali, então, por causa da demolição desse casarão que está ao fundo do PC. Obrigada. Direto de Blumenau, no Vale do Itajaí. Chegou a hora de ouvir a comunidade. Bora lá. Moradores da Barra da Lagoa, na capital, entraram em contato com a nossa equipe relatando um problema. A partir de agora, é proibido trafegar de moto na ponte Pêncil da Barra da Lagoa, Marister. Acontece que essa ponte que vocês estão vendo é o único acesso dos moradores à Prainha da Barra. A nossa equipe foi até lá, conversou com os moradores e a prefeitura também, para entender o motivo dessa proibição. O Thiaguinho vai mostrar para a gente agora. Praia da Barra da Lagoa, esse paraíso aqui em Floripa. Do lado de cá, depois do canal, prainhas, piscinas naturais e muitos moradores. O único acesso para o outro lado é aquela ponte, a ponte Pêncil, aqui da Barra da Lagoa. E a pauta de hoje é sobre ela. Vem junto.
O fato é que nesta ponte existe uma placa indicando a proibição de passagens de motos. Só que cerca de 10 anos atrás, um acordo entre os moradores, aqui com a intendência, com a prefeitura, permitia que motos para entregas pudessem passar para o outro lado aqui do bairro. Essa placa não está mais aqui desde a semana passada. Débora, até a semana passada era permitida a passagem de motoboys e motoentregas, enfim. Agora não é mais nada permitido. Por que isso aconteceu? Dizem que foi porque tinha um motoboy que passou aqui na ponte, né, não estava caracterizado, né, com as roupas que tinha que estar, tipo calçado, de capacete, e por causa disso aí ele foi abordado e aí teve uma confusão na intendência ali, um desacerto entre o motoboy ali e o pessoal da intendência, que depois no outro dia vieram, tomaram atitude e retiraram essa placa. Mas há 10 anos funcionava normalmente? Tiraram sem uma conversa com os moradores aqui, sem nenhum conceito, sabe, sem perguntar, né, se ia afetar ou não, e agora nós estamos sofrendo as consequências. É bastante complicado, porque aqui tem moradores senhoras, senhores, gente gestante, gente com criança, com deficiência, que não tem condições de atravessar a ponte para vir buscar um gás, uma água. E como é que a gente faz? A gente vê que é uma ponte estreita, uma ponte antiga, né? Como é que funcionava essa questão da educação nessa travessia de motos para o outro lado? Tinha uma organização 10 anos atrás sobre isso? Não, a questão é assim, a gente, quando eles estavam atravessando a ponte, os motoboy, eles paravam para deixar o pedestre para passar, entendeu? Tipo assim, sempre teve essa organização assim, tipo... Nunca teve problema? Nunca teve problema nenhum, de acidente, nada, nunca teve nada disso. A senhora se sente segura com essa ponte? Não. Às vezes está saltadas as tábuas, fica prego para cima, é perigoso para a gente que mora aqui e para os turistas. E essencial que eu acho que tem que ser feito é outra ponte, né? E também a questão das motos, porque tem muitos idosos que pedem remédio, né? Nas farmácias para teleentrega, é água, é o gás, tudo a gente depende disso. Nós procuramos a prefeitura para falar sobre essa passagem de motos no local. Quem nos atendeu foi o Ivan Couto, subsecretário de Obras e Operações e Transporte. Eu tomei conhecimento da existência dessa placa na semana passada, onde a Polícia Militar entrou em contato com a gente questionando a validade de uma sinalização que embaixo proibia a circulação de motocicletas e em cima tinha uma outra placa permitindo a circulação de motos de serviço. Aquela sinalização que permitia a circulação de motos de serviço, ela inclusive continha uma propaganda e, por óbvio, essa sinalização ela estava irregular. Não temos como permitir um espaço que é destinado para pedestre ser compartilhado com veículos automotores, até porque a ponte não foi projetada, ela não tem condições para absorver essas duas categorias. Chegaram a cogitar horários específicos para a passagem das motos. A prefeitura nega a possibilidade. Pela estrutura que nós temos, aquilo é uma passarela de pedestre. Então não há como a gente permitir qualquer circulação de veículo automotor por aquele espaço, seja moto ou qualquer outro tipo de veículo automotor. Aquela entrega que possa ser realizada de material de construção, de gás, de água, pode ser realizado com algum tipo de carrinho que o entregador hoje já faz esse serviço utilizando esses recursos. Isso é possível. Durante o verão, cerca de 1.000 pessoas, no mínimo, diariamente passando aqui pela ponte. Mas o movimento é intenso de turistas durante o ano todo. A gente vai caminhando na ponte e vê que em todo o momento, ó, existem peças soltas. Estou mexendo aqui, ó. Olha a estrutura dessa ponte. É isso que os moradores convivem aqui diariamente. A passagem das motos aqui, realmente, ela não foi construída para isso, mas é a única forma que tem para chegar aqui do outro lado do canal. A gente percebe que o que precisa aqui é a construção de realmente uma nova ponte com estrutura, sim, necessária, suficiente e própria para receber veículos e o trânsito de pessoas, porque neste momento se divide com essa estrutura que tem aqui. Sobre a construção de uma nova ponte, o subsecretário também respondeu à nossa equipe. Não, a gente não tem na secretaria nenhum projeto para a elaboração de uma nova ponte. E cabe o destaque, né? Muito embora a gente esteja acostumado a chamar aquela passarela de ponte, porque era uma ponte pêncil, enfim, ela é uma passarela de pedestre, então não é destinado à circulação de veículo automotor. Aqui já na chegada do outro lado da ponte,
Olha a situação aqui desse início da trilha. Além de uma água que está descendo aqui junto, toda esburacada. Olha a dificuldade que a Marina tem para poder subir. É isso todo dia? Todo dia. Se eu quiser passear com ela é assim. Para ir no mercado, para levar no postinho, tem que passar por aqui. Não tem jeito. Você já viu muita gente cair aqui? Um monte de pessoas. Nesse final de semana que ficou cheio de turistas, muitas pessoas caíram aqui escorregando. Pessoas idosas, crianças. Outros serviços estão sendo requisitados aqui pelos moradores. Serviço básico, trilha arrumada sem buraco, ponte segura. Essa é a dificuldade diária aqui dos moradores, né, para subir entregas, mantimentos, alimentos, bebidas, enfim, é isso, ó. Todo dia é isso. Todo dia. Nosso caminho tá uma vergonha. A prefeitura tem que dar mais uma olhada por nós aqui, senão cada vez mais vai piorar. Não bastasse os buracos aqui, de toda a falta de estrutura, ainda os moradores têm que conviver com uma água, um vazamento, que é água limpa, viu? É um vazamento que não sabe de onde que é. Mas há mais de um ano tá assim e a Casan já foi informada e até agora nada. Isso aqui não é turismo não é cachoeira, é falta de estrutura mesmo. Prainha, aqui na Barra da Lagoa. Olha esse paraíso, Herionto. Que coisa mais linda. Mas para chegar até aqui está um problema enorme que turistas, moradores estão enfrentando. Esse aqui é o acesso principal da prainha, ó, aqui na Barra da Lagoa. Corrimão não existe mais. É totalmente inseguro. Os degraus, todos eles quebrados, fora de prumo, desalinhados e realmente sem nenhuma segurança para poder subir e principalmente descer. Em dias de chuva ou quando há muito uso aqui do vai e vem das pessoas que molha aqui os degraus, realmente fica complicado. Mas pode ver que a estrutura de corrimão foi feita pelos moradores aqui, improvisado, para poder resolver um problema por enquanto. Esse lado aqui não tem mais nada. Sobre os problemas relatados da falta de estrutura da região, a prefeitura também se manifestou. Em relação à questão do estado de conservação, a gente vai solicitar que seja feita uma análise da ponte. Nós não temos um projeto para a execução de uma nova ponte, mas a gente vai verificar o estado de conservação daquele equipamento. A gente já vai aproveitar essa vistoria, já vamos fazer uma análise de todo o entorno, ver aquilo que pode ser melhorado para atender melhor a população ali da Barra da Lagoa. Os problemas estão apresentados. O que eles pedem agora é solução. Neste primeiro momento, para solucionar a questão dessa entrega, mas eles querem uma solução definitiva. E é essa. Ponte Nova já! Ponte Nova já! Ponte Nova já! Ponte Nova já! Deixa eu te fazer um convite, você que é catarinense, está por aqui, tem um problema para resolver aí na sua comunidade, manda para cá, a gente vai até você e te ajuda nessa. É o SCC Comunidade, a gente quer te ouvir. Vem construir junto com a gente o nosso humilde dia. Já por aqui, Roberto Azevedo, com a política, para falar do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que já está cumprindo prisão domiciliar. Mais um benefício ao ex-presidente, Roberto Azevedo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Boa tarde para você que nos assiste. Olha, Fernando, se eu tivesse apostado, e eu não gosto de apostar, não gosto dessa onda de apostar, eu teria ganho uma bolada, porque eu disse aqui nesse espaço que ele não ficava detido. Ele vai cumprir a pena de 8 anos e 10 meses, pela qual foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porque teria recebido 20 milhões de reais em propina para ajustar contratos na BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras? Pois é, ele foi condenado, ficaram lá 9 anos remando em cima desse assunto, que é uma ação derivada da Operação Lava Jato, foi condenado, mas não ficou mais do que uma semana aí detido num presídio lá em Alagoas, né? A questão é a seguinte, Maceió é a terra dele, ele tem que ir para casa porque ele tem mal de Parkinson, tem outras comorbidades, tem distúrbio de sono, apneia do sono e ainda é bipolar. Ou seja, tem um combo aí de problemas de saúde que vai ter que ser tratado em casa. Até a Procuradoria-Geral da República reconheceu que era um caso delicado para o ex-presidente ficar na prisão. Até porque, como é ex-presidente, ele tem direito à cela especial
por uma cortesia e até por uma convenção dentro do judiciário brasileiro. É melhor que cumpra em casa. Agora, tem que cumprir a prisão domiciliar. Tem que ter todas aquelas garantias de que não vai daqui a pouco estar viajando por aí, passeando. É prisão domiciliar. Tem que ficar em casa. Quem é que vai fiscalizar? É a pergunta que eu te deixo, Fernando. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza? Vamos falar da disputa ao Senado em 2026? Promete ser tão acirrada quanto a disputa ao governo. Olha, Fernando, a gente vai até começar com uma foto que ela é bem elucidativa sobre esse tema. Olha só, à esquerda está a deputada federal Caroline de Tone, do Partido Liberal. À direita, o presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Jorge Guetem de Lima, que foi eleito pelo PL. Ora, essa foto ela é a obviedade das obviedades, porque ele, do Republicanos, apoiando a Caroline de Tone para ser uma das candidatas ao Senado. E esta colocação de candidata ao Senado foi sinalizada também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que Caroline de Tone, ainda citou o nome também da deputada federal Júlia Zanata, deveriam estar na chapa ao Senado em Santa Catarina. Detalhe, Bolsonaro disse com todas as letras, todos os artigos, todos os verbos, todos os sujeitos e predicados, que ele, Bolsonaro, vai indicar os candidatos ao Senado no Brasil inteiro do PL e em Santa Catarina também. Ora, o governador Jorginho Melo já tinha o apoio, digamos assim, mais do que confirmado do Republicanos, mas não pode tirar pelo menos uma das vagas ao Senado, que serão 2 em 2026, do PL. O PL não vai deixar, e com razão. Com razão porque ela foi a deputada federal mais votada em 2022. Com razão vai querer. E tem mais gente do PL fazendo já a preparação física para entrar nessa disputa ao Senado. Mas o governador Jorginho Melo tinha outros planos para essas 2 vagas. Uma delas ficaria com o atual senador Espiridião Amin, candidato à reeleição pelo Progressistas, o PP, e a outra seria oferecida para o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, para acabar com esta vontade de João Rodrigues ser candidato ou pré-candidato ao governo do Estado pelo PSD. Pois bem, agora já só tem uma vaga. E não pensem que é só um problema de Jorginho Melo na construção da chapa. O próprio João Rodrigues vai ter esse problema e outros tantos candidatos ao governo que aparecerem, porque a vaga ao Senado, as 2 vagas, não são só moeda de troca nem carta na manga. Mandato é importante não só para uma costura ao governo do Estado, mas uma costura para o Estado de Santa Catarina. Afinal de contas, quem se elege para o Senado fica 8 anos no mandato e representa os interesses do Estado de Santa Catarina. O presidente da OSESC, Vanir Zanata, é o entrevistado deste sábado do programa Ponto e Contraponto com Roberto Azevedo. A gente já colocou várias sonoras, várias manifestações do presidente, e como a OSESC realmente é um dos carros-chefes da economia, porque ela representa o sistema cooperativista de Santa Catarina, que faturou 5 bilhões, 570 milhões só em 2024, ele tem uma posição forte nessa construção da estrutura econômica de Santa Catarina. E eu perguntei para ele como vão se dar os investimentos para os próximos anos, 2025, este ano, 2026, 2027. Vamos ver o que Vanir Zanata disse. Ficamos muito satisfeitos quando se consolidou esses números, porque crescemos 55% em relação a 2023, que tinha sido um ano com bastante problema, mas 2024 mostrou que o sistema voltou a ser o que merece, vamos dizer assim, e que bom. Estou feliz com esses resultados, porque sabemos que os investimentos próximos, agora de 2025, 26 e 27, serão fortes, né? Pois bem, este e outros temas ele debate amanhã no Ponto Contraponto, 7h20 da noite, seu... quase que esqueci o teu nome, Fernando Machado. Estou com lapsos. Não, brincadeirinha. Mas, Fernando, então, é importante porque... Eu estava vendo um polito sair da tua boca, eu ia ficar preocupado.
Isso não coloque palavras nem pessoas na minha boca, pelo amor de Deus. Com você, Polito. Obrigado, Roberto. Tem mais gente aí no mercado. Com você, Faraco. Obrigado, Roberto. Tá, dito isso, gente, um grande fim de semana. Eu vejo vocês lá no SCC 10 e à noite no Tá Na Hora Santa Catarina. Até Tem lá. mais do Roberto em scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. Roberto Azevedo, senhoras e senhores, novo encontro com ele amanhã, depois do... Não tem mais o circo, né? Não, agora é o Tá Na Hora Nacional. Ah, depois do Tá Na Hora, ponto e contraponto. Maria. Fernando, eu já estou aqui com o Iotton no SCC10 para a gente dar uma olhada nos destaques. E a primeira delas é a falta de luz na ponte Hercílio Luz. Justamente, Esther. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha em todo o estado de Santa Catarina. É uma piada infame, né? Mas digamos que a ponte Hercílio Luz está sem luz. A ponte Hercílio sem luz. A ponte Hercílio sem luz, mais ou menos vamos isso. para a notícia, ó. E esse é o nosso destaque que eu começo conversando com vocês agora e trazendo aqui, porque a falta de iluminação da ponte Hercílio Luz está intrigando aqui os moradores da capital. A iluminação já apresentou falhas em diversos momentos durante a semana. E há alguns dias, moradores e visitantes perceberam a falta de iluminação em um dos cartões postais aqui da cidade de Santa Catarina, capital do estado, Florianópolis. Tem imagens aí na sua tela, com uma parte dela apagada desde o início da semana, e essa iluminação cênica, que é para complementar o cartão postal da cidade, está às escuras. Nossa equipe gravou as imagens que você confere aí na sua tela e sobre as justificativas. As perguntas são: está sendo feito algum tipo de manutenção nessa iluminação que foi inaugurada agora? Dezembro do ano passado, os cabos foram furtados, a gente também noticia isso com frequência, infelizmente, criminosos que furtam os cabos de cobre e acabam prejudicando não só na Hercílio Luz, mas também nas outras pontes. Num questionamento, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina informou que a equipe está avaliando o motivo, a menos que seja um problema mais grave, que vai depender de uma avaliação técnica. Mas afirmou que o problema vai ser resolvido nos próximos dias. O SCC-10 também entrou em contato com a Polícia Militar Rodoviária, mas até o fechamento dessa matéria, nós ainda não obtivemos respostas se houve ou não furto na ponte. O que não pode é a gente deixar ela assim às escuras, não só pela questão de deixar mais bonito o nosso cartão postal, mas também pela questão da segurança. Mudando de assunto agora, a gente traz um alerta da Anvisa, que voltou a interditar uma pasta dental da marca Colgate. A própria empresa Colgate retirou, de circulação e retirou o recurso que pedia suspensão dessa interdição da Anvisa. Por que foi feita essa suspensão? Alguns usuários desse creme dental relataram algumas feridas, algumas bolhas, um certo ardor na boca, e as causas ainda não são investigadas. A Anvisa não retirou a determinada do produto do mercado, mas suspendeu a comercialização, e os supermercados, os mercados, as farmácias que estão aí oferecendo este tipo de pasta de dente da Colgate não podem mais comercializar, e a empresa promete se justificar aí nos próximos dias, e essa determinação é válida para o Brasil inteiro. Para a gente encerrar o assunto, a gente traz uma notícia triste, mas que a gente torce para que se recupere e saia da situação, porque uma atriz mirim do SBT sofreu 7 paradas cardíacas após a descoberta de um tumor cerebral. A gente está falando de uma das estrelas da novela A Infância de Romeu e Julieta. Milena Brandão, de apenas 11 anos, ficou conhecida após a sua atuação na novela, que foi sucesso entre as crianças em todo o país. Ela teve aí, segundo a mãe dela, algumas dores de cabeça. Inicialmente foi suspeita de dengue. Após exames mais detalhados, chegou-se aí à conclusão de que ela está enfrentando uma situação crítica por conta de um tumor que está alejado na cabeça. Ela está sedada, está na UTI, mas recebendo tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo para mais exames, cirurgias e, enfim, o tratamento mais adequado. A mãe pede orações aos fãs e ao Brasil inteiro para que a jovem atriz, apenas 11 anos, é tão triste a gente trazer uma situação como essa, mas com certeza vai se recuperar, e fica aqui a nossa torcida para todo mundo que é fã dessa estrela que foi descoberta aí pelo SBT.
Notícia triste, né, Nossa, Esther? muito triste. Melhoras para ela, melhoras para a Milena. E como a mãe pediu, quem puder fazer orações, né? Mandar boas energias para ela se recuperar o quanto antes. Obrigada, Yoton. Obrigado, Esther. Até semana que vem. Até, bom final de semana. Me diz uma coisa, o que é que você faria se você ficasse trancado no elevador com a pessoa que você mais odeia aí do seu trabalho? Pior ainda, depois de um apocalipse zumbi. Esse é o tema principal de um filme de Joinville feito na cidade que conta essa experiência. O Luiz está chegando aqui para contar pra gente mais sobre esse filme. O que é que você faria nesse caso, Luiz? Conta pra gente. Olha só, Maria, eu já estou olhando aqui, porque vai que aqui em cima dessa escada já começou o apocalipse zumbi, eu tenho que sair correndo. Mas por via das dúvidas, eu vou fazer o seguinte, eu já vou garantir que esse elevador, porque ficar com a pessoa que você mais odeia do seu trabalho no elevador deve ser algo horroroso. Imagina tu ficar dentro do elevador com o Cauã Raymond, agora a gente sabe que ele não passa desodorante, é um troço horroroso, mas eu vou entrar aqui, com licença pessoal, tudo bom? Eu vou entrar aqui no elevador, porque o pessoal tá aqui já posicionado, né? Deve ser horrível ficar dentro do elevador com quem você detesta. Esse é o tema principal do filme, desses dois jovens aqui, eu tô aqui com o Donato e com o Gui, eles que são da SDB, Diogo Kliman, SDB, tá vendo aqui, ó? SDB é a empresa. Aí tu odeia a pessoa, aí tu ficou trancado dentro do elevador. Donato, como é que foi essa ideia? Fala pra gente. Cara, então, boa tarde a todos, né? A ideia ela veio de uma experiência pessoal, né? A gente sempre acaba trazendo arte ali de experiências pessoais, né? Então, foi de um evento que eu mesmo tive um burnout durante o meu trabalho. E depois de um tempo, assim, eu pensei, sair do emprego e tudo mais, eu pensei como que eu poderia transformar isso numa discussão, né? E o cinema, ele é a melhor ferramenta para a gente discutir e através do entretenimento. Então, a ideia surgiu a partir disso. Ô Gui, fala pra mim, e como é que o Donato te chamou pra estrelar e como é que foi só o fato de pensar e ficar trancado dentro do elevador com a pessoa que você mais detesta? Horrível. Brincadeiras à parte, eu já conheci o Donato antes de trabalhos anteriores, a gente sempre tem contatos aí no meio cinematográfico de Joinville que muita gente às vezes não sabe, inclusive fica a dica para os atores, sempre fiquem de olho no networking, nas pessoas, sigam o Donato nas redes sociais, a Greta Rex, que é a produtora deles, aqui do Donato, junto com a esposa dele, porque dessa forma a gente consegue fomentar a cultura. Então, eu já conhecia ele, a gente entrou em contato, eu participei das audições, e aí foi aprovado e agora a gente está finalmente lançando o filme. É isso aí então, pessoal, olha só, o canal do YouTube é GetterX, tá aqui passando embaixo para vocês. Assista o filme, dê o seu like lá no canal do YouTube, porque agora é o seguinte, ô Gui, aciona aí o nosso elevador lá pro 0, porque nós vamos descer, né? Pode acionar aí. Tchau, pessoal. Tchau, é com você, Marister. Tchau, Luiz. Que bacana, é cultura de Joinville, do norte catarinense. Está aí o convite para vocês acompanharem tudo isso, todo esse trabalho desses meninos. Vamos subir a serra? Vamos para Lages? Está acontecendo por lá? Estão acontecendo as audições para novos alunos da Escola de Teatro Bolshoi. E as inscrições vão até o dia 6 de maio, que é a próxima terça-feira já. Suiane, então o pessoal tem que correr, né? E como é que faz para participar? Quem pode participar dessas audições? Como se inscrever? Contigo. É isso mesmo, Maria. Vai acontecer aqui no Centro Cultural Vidal Ramos Júnior no dia 8 e 9 de maio, na semana que vem. As audições presenciais, justamente nesse antigo Colégio Rosa, já estão conhecidos na cidade. E vai acontecer a pré-seleção, voltada para crianças e adolescentes com ou sem experiência em dança, viu? Com as idades que variam de 9 até 17 anos de idade. O objetivo é justamente identificar novos talentos que vão poder conquistar essa bolsa de estudo integral por curso de dança clássica na sede da instituição em Joinville. As inscrições, elas já estão abertas, vão até a próxima terça-feira, dia 6 de maio. São feitas exclusivamente pela internet, no site que aparece na tela. A taxa de inscrição é o valor de R$40, mas os estudantes matriculados nas escolas públicas, municipais, estaduais e também da Escola de Artes da Fundação Cultural de Lages estão isentos da taxa, apresentando a declaração de matrícula atestado de frequência no dia da audição. Então, na próxima semana, acontece aqui em Lages, aqui no Centro Cultural Vidal Ramos, essas audições justamente para pré-seleção para aqueles interessados em conquistar uma bolsa de estudo na Escola Bolshoi, na sede em Joinville. As inscrições, então, vale prestar atenção que vão só até a terça-feira, dia 6. Volto com vocês. Obrigada, Suiane, pelas informações. É a Serra Catarinense aqui no SCC Meio-Dia desta sexta-feira. A gente vai fazer uma pausa agora, 12h56.
Voltamos em instantes com outras informações e tem imagens, hein? Vamos espiar lá fora como é que tá Laguna, no sul catarinense? 23 graus. Até daqui a pouco. Voltei com o nosso meio-dia nesta sexta-feira, só mais meio período para o nosso final de semana. Fica tranquilo, vem junto. Itajaí se prepara para a realização de um mutirão de cirurgias. A ação visa zerar a fila de mais de 2 anos na cidade. E já tem data para começar. Quem conta ao vivo é Cris Pinheiro na tela do SBT, com todas as informações ao vivo. Diga lá, Cris. Oi, Fernando. Na verdade, vão ser 3, viu? Na próxima semana, um funcionário exclusivo já vai começar a lançar o nome dos pacientes que estão na fila de cirurgia do governo do estado. Pacientes aqui de Itajaí. Como você falou, são mais de 3.000 pessoas que estão há mais de 2 anos nessa fila. Para a realização de consultas nas especialidades de oftalmologia, cirurgia geral e também ortopedia. O profissional vai ser responsável por agendar as pré-consultas operatórias. O setor de regulação do estado vai comunicar a unidade básica de saúde do paciente mais próximo da casa dele e a equipe da UBS também liga para o paciente para avisar o agendamento já a partir da semana que vem. O município, Fernando, também firmou um convênio com o Hospital Marieta para realizar cirurgias ginecológicas de maior complexidade, como, por exemplo, nos casos de endometriose. Essa iniciativa visa também beneficiar as mulheres que estão há muito tempo esperando por essa cirurgia. Está na fase final também, Fernando, a contratação de empresas que vai realizar também outro mutirão responsável pela realização de exames médicos e sessões de fisioterapia. Assim que o contrato for formalizado, esses pacientes que também estão na fila de espera têm que ter um encaminhamento, Fernando, pelo Sistema Único de Saúde, feito ali pelo seu médico na unidade de saúde. As equipes vão entrar em contato para fazer esse agendamento. Volto com você, ótima tarde, ótimo final de semana para todo mundo. Aí, Cris Pinheiro e o mutirão de cirurgia. Sabe que no início do governo Jorginho houve a promessa de um grande mutirão para zerar a fila. Infelizmente o estado não conseguiu zerar, avançou muito, bem verdade, com a secretária Carmen à época. E a gente sabe que para quem espera, muitas vezes o cidadão chega lá no postinho de saúde, no hospital, e ele é identificado com uma pulseira. Gravidade, leve, tranquilo, e assim, de acordo com a pulseira, de acordo com a cor da pulseira, o cidadão fica esperando. Pois bem, é um processo, é um modelo de análise da saúde pública a respeito do estado de saúde da pessoa. Quem está mais grave é atendido mais rápido. No entanto, eu costumo dizer, Cris Pinheiro, que para quem está numa fila de cirurgia, todo o problema é grave. Do mais simples ao mais complexo. Só o fato de você estar numa fila de espera por uma cirurgia, essa pessoa já precisa de uma atenção diferenciada, não é mesmo? Ninguém está nessa fila porque quer. Ninguém está nessa fila a passeio e merece ser atendido com todo o cuidado e com todo o carinho, com toda a agilidade. Muito obrigado, Cris, que essa ação, esse mutirão, traga resultados. Alô, Gi Pacheco, agradecendo a Cris, eu já substituo aqui. Quem chega agora é Gi Pacheco com todas as informações da Marcha para Jesus que vai acontecer neste final de semana em Palhoça. Amanhã, 15h, eu vou estar no palco junto com a Júlia Matos. Vamos lá conversar com o povo de Palhoça e levar também uma boa mensagem para esses moradores de Palhoça que vão para lá para se conectar com Deus. Gi Pacheco no local da Marcha para Jesus de amanhã, explica pra gente quantas pessoas são esperadas, como que faz para chegar e a programação. Gi Pacheco, é contigo.
Oi, Fernando. A expectativa tá alta, viu, para a Marcha para Jesus, que vai acontecer nesse sábado aqui em Palhoça, a partir da 1h. E eu já tô aqui com uma equipe maravilhosa para receber a gente e eu vou conversar com o pastor Medeiros, que vai contar todos esses detalhes pra gente. Então, pastor Medeiros, a primeira pergunta de todas. Primeiro de tudo, né? Bom dia. E depois eu quero saber como que tá a expectativa para o evento de hoje? Quantas pessoas são esperadas para o evento de sábado, perdão? Bom dia a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos esperando aí para amanhã, dia 3 de maio, de 40 a 50 mil pessoas nesse grande evento que é a Marcha para Jesus. A nossa terceira edição, sendo que na primeira nós tivemos 5 mil, na segunda edição nós fizemos de 27 mil e agora estamos na expectativa aí de 40 a 50 mil pessoas. Será um grande evento aqui na cidade de Palhoça. Perfeito. E tem, inclusive, uma apresentação acontecendo ali atrás para mostrar para a gente. Eu vou pedir para o Erionto mostrar, enquanto o pastor Medeiros vai contando mais um pouco. Eu sei que tem um show também que está sendo muito esperado para esse evento, né? Conta pra gente, por favor. Sim, vai estar conosco uma atração nacional, né? Que é o Thales Roberto. É um grande evento que vai marcar, com certeza, vai marcar a cidade de Palhoça e toda a grande Florianópolis. Então é muito importante que você venha participar. Nós estamos recebendo pessoas do estado inteiro, pessoas de Lages vão estar aqui, de todas as partes do estado vão estar aqui nesse grande evento que vai marcar com certeza a grande Florianópolis agora nesse sábado, dia 3. Legal. E esse evento, ele é tradicional, né? No mundo inteiro. Aqui no Brasil também é muito tradicional e essa é a terceira edição aqui em Palhoça. Queria que o senhor contasse pra gente como é o sentimento, né? De estar então conseguindo realizar o terceiro evento da Marcha para Jesus aqui. Olha só, realmente é um evento que é mundial, nacional e também aqui no estado de Santa Catarina. Nós estamos fazendo agora o lançamento da Marcha para Jesus em Santa Catarina. Essa é a primeira marcha que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Né? E para nós é um sentimento de muita alegria, de muita felicidade por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele vai fazer na vida das pessoas que vão estar conosco sábado. Então eu quero deixar aqui um convite para você que vai assistir o jornal. Venha participar conosco amanhã, não perca. Será um dia bonito, de sol e o nome de Jesus, acima de tudo, vai ser louvado. E outra coisa, nós não estamos trazendo aqui uma placa de igreja, mas o nome de Jesus. Então todos os credos religiosos estão convidados para participar conosco. Perfeito, muito obrigada, pastor. Então o convite está feito para quem quiser vir celebrar Jesus. É só chegar aqui na Nova Palhoça a partir da 1h neste sábado. Fernando. Gi Pacheco, vamos estar lá a partir da 1h deste sábado. Obrigado, Gi. Pastor, obrigado, pastor. Forte abraço, pastor. Obrigado e parabéns pelo trabalho levando a palavra de Deus. Muito bom. Obrigado, Gi. É isso, não tem placa de igreja, né, pessoal? É a fé em Deus, em Cristo, e eu tenho certeza que você vai estar junto com a gente nessa marcha amanhã, Maristela. Bora lá? Te espero. Bora, Fernando. 1h eu tô chegando lá. 3h eu e a Júlia vamos conversar com o público lá no evento. E assim a gente encerra o SCC Meio-Dia de hoje. Fernando, valeu pela parceria. Eu também, Maristela, quero te agradecer. Nossa monocromática. Vem aí o À Tarde é nossa. Cuide-se. Até segunda-feira. Bora lá.